Amém? Salve ao povo de Deus, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nesta tarde. Hoje retornamos com o nosso canal do YouTube, Pregadores da Calçada. E eu quero trazer uma pequena reflexão a respeito de algo que acontece muito na vida de um cristão, sobre batalha espiritual. A Bíblia vai explicar de como isso acontece, de como o outro lado funciona e de como a gente devemos reagir numa batalha espiritual. Amém? Amados ouvintes, Efésios capítulo 6, versículo 10. O tema é: o que é uma batalha espiritual na Bíblia e como vencer a batalha espiritual? Que fala assim, Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto a mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poder dele ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Fala assim, a Bíblia ela não fala sobre batalha espiritual de uma forma direta, ela é indireta. Que a batalha espiritual é um tipo de conflito que o servo de Deus enfrenta durante suas vidas cristãs contra as forças das trevas. A expressão batalha espiritual não aparece na Bíblia, mas isso não significa que seu conceito esteja ausente nas Escrituras. E ao contrário disso, biblicamente a batalha espiritual é uma realidade que não pode ser subestimada. Ou seja, meus irmãos, quando a gente aceitamos Jesus, quando a gente aceitamos a Cristo, no longo da caminhada a gente temos batalhas. E essas batalhas não são carnais, essas batalhas elas são espirituais. As coisas espirituais, ela não é combatida com as coisas carnal, ela é combatida com as coisas espirituais. Vamos lá. A batalha espiritual na Bíblia. Como foi dito, apesar do nome batalha espiritual não ser encontrado na Bíblia, há muitos versículos que tratam claramente sobre a realidade na batalha espiritual. Essas realidades, essas referências são tão abundantes que é correto até dizer que no começo ao fim, isto é, de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia afirma que a existência de uma guerra espiritual travada. Ou seja, meus irmãos, como é que ele fala? Como assim? Desde Gênesis. Em Gênesis 3, começa o plano de Satanás de como derrubar o homem. E como é que ele faz isso? Ele não fez de uma vez. Ou seja, conjecturando, quando Deus fez o homem, quando Deus fez a criatura, Satanás no mundo espiritual, ele ficou vendo. E no mundo espiritual, carnal, físico, Deus falou assim para Adão: Adão, de todos os frutos você pode comer, mas você não pode comer desse. Ou seja, Satanás viu que Deus deu uma ordem para ele: não coma. E o que é que o diabo fez? O diabo, ele observou Adão e esperou a oportunidade de pegar os dois no pecado. Ou seja, qual foi a primeira coisa que Satanás ele usou para atacar Eva? Ele lançou dúvida onde tinha uma afirmação: não coma desse fruto. E ele comeu do fruto. Ela foi desobediente e Satanás chegou: será que não pode mesmo? Ou seja, irmãos, quando Deus falar algo a respeito de você sobre não faça isso, não deixe Satanás colocar uma dúvida na sua mente. Amém? Um exemplo disso pode ser visto já em Gênesis 3. Esse capítulo retrata a tentação e a queda do homem no pecado. Isso significa desde cedo o reino das trevas tem se empenhado em afastar o homem de Deus. O grande objetivo de Satanás e os seus demônios é fazer oposição a Deus e tentar destruir o seu povo. Qual foi a primeira dúvida? Qual foi a primeira coisa que o diabo usou? Foi lançar dúvida. E a dúvida entrou na mente de Eva e desceu para o coração. E ele desobedeceu a ordem do próprio Deus. E isso causou destruição espiritual.
Ou seja, irmão, cuidado. Cuidado, porque quando Deus fala algo a respeito de para você não fazer, é porque realmente não é para você fazer. Porque se você fizer, você vai morrer espiritualmente. Amém? E fala assim, ó. Vamos agora, meus irmãos, falar as características da batalha espiritual. Vamos lá. Quanto a vistam-se com toda a armadura de Deus para poderes ficarem firmes contra a cilada do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, os tenebrosos, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Primeira característica: em primeiro lugar, a Bíblia de fato confirma a existência da batalha espiritual. Inclusive, ele exorta o povo de Deus acerca de sua urgência e importância. Ou seja, meus irmãos, Deus, ele fala, a primeira coisa, há uma existência da batalha espiritual, quando ele fala, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Ou seja, irmãos, qual a primeira coisa que Deus fala? Olha, a luta não é contra o seu irmão, a luta não é contra aquela pessoa que está do seu lado, a luta é contra aquele que está de trás de você, que rege a vida dele. Segundo ponto, a Bíblia informa claramente quem são os agentes do mal, ou seja, quem são os inimigos que devem ser combatidos na batalha espiritual. O apóstolo Paulo diz que esses inimigos são principados, potestade, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade nos lugares espirituais. Com isso ele quer dizer que Satanás e seus céus é um grupo e um reino bem organizado. Primeiro ponto, irmão, o diabo, ele diz a Deus, ele diz a existência da batalha espiritual. Qual é o segundo ponto? Que ele fala assim, ó, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades. Ou seja, meu irmão, já tem a Bíblia já fala da existência e fala quem é este grupo, como ele se organiza, como é que ele ataca você. E a terceiro ponto, ele fala, na Bíblia, esclarece qual é o objetivo do império do mal, como age. Satanás e seus anjos se ocupam de fazer oposição a Cristo e à igreja. O desejo dele é destruir a obra de Deus nesta terra. Na tentativa de conseguir esse objetivo, os seres malignos agem de forma organizada e estratégica. Ou seja, Deus confirma que existe a batalha espiritual, fala como é que eles se organizam e fala qual é o objetivo deles. Ou seja, meu irmão, quando você se converte, você tem que ter a consciência de você ter um Deus que batalha por você, mas você tem que ter a consciência que existe um inimigo que quer destruir a sua alma. Quando Deus ele me dá a identificação desses seres espirituais, olha o que é que ele fala. Quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, quando eu me converto, agora eu tenho que alimentar o meu espírito, porque quando eu alimento o meu espírito, o diabo não toca na minha vida. O diabo ele não tem direito, porque onde há fortalecimento não há brecha, e quando não há brecha, o diabo ele não pode encostar na sua vida. O diabo ele não tem poder, ele tem força. Ou seja, o que Deus está dizendo? Todo o poder das trevas foi aniquilado na cruz do Calvário. E Deus fala, Lucas 9, Deus te deu poder e autoridade para expulsar demônio e curar enfermos no nome dele. Ou seja, quando você é convertido, quando você é servo de Deus, você tem autoridade e poder, e o diabo ele não tem mais poder sobre a sua vida. Ele não tem mais poder, porque quem governa a sua vida é Cristo. E Cristo está acima de tudo e de todo o poder celestial das trevas. Deus, ele deu a Cristo, pela obediência dele, o poder sobre as trevas.
dá também, porque a palavra de Deus diz, 1 João capítulo 3, versículo 8, por isso se manifestou o Filho de Deus, para que as obras do diabo sejam destruídas. O mundo espiritual, ele não é combatido com murro, é mais com palavras. Então o Senhor manda dizer, fortalecei-vos na força do seu poder. Amém, irmãos? E essa é a palavra que eu vim deixar aos corações. Que Deus abençoe você grandemente. E amém. E a paz do Senhor.